Se eu vir minha vida passar diante dos meus olhos, sabe, eu não vou estar disponível para receber um prêmio pelo conjunto da obra. Acho que nesse momento eu só vou pensar: estou morto. Essas são as palavras de um homem que construiu sua vida, não nos tapetes vermelhos, mas com as próprias mãos. Durante 15 longos anos, Harrison Ford foi apenas um homem falido. Ele passava os dias construindo armários de madeira e batendo em portas de estúdios que teimavam em não se abrir. Até que um jovem diretor chamado George Lucas lhe entregou as chaves do universo na forma de um personagem chamado Han Solo, mudando o destino de Ford para todo o sempre. Mas a história que Hollywood contou até hoje não era bem assim. Durante décadas, Ford nunca pareceu ser um homem grato. Pelo contrário, ele bateu de frente com George Lucas por causa de falas no roteiro. Ele exigiu, implorou, para que seu personagem, Han Solo, fosse morto. Ele dizia aos quatro ventos, com a crueza de um trabalhador braçal, que aquelas falas de ficção científica pareciam boas no papel, mas eram terríveis de se dizer em voz alta. A tensão entre o Criador e a estrela se transformou em um dos segredos mais mal guardados da indústria do cinema. Mas o tempo é o mestre de todas as coisas. Em 2026, no alto de seus 83 anos, aquele mesmo Harrison Ford subiu em um palco e disse algo sobre George Lucas que pegou o mundo de surpresa. Duas simples palavras que reescreveram a história de uma amizade turbulenta. O que ele admitiu ali, sob os holofotes, desmoronou tudo o que os fãs acreditaram ser verdade durante 4 décadas. Para entender o homem, é preciso voltar ao menino. Harrison Ford chegou a este mundo em 13 de julho de 1942, na cidade de Chicago. Era uma época sombria, bem no meio de uma guerra que já estava rasgando o planeta ao meio. Seu pai, John William Ford, era um homem que um dia perseguiu o sonho dos palcos, antes de se conformar com a vida segura do trabalho publicitário. Sua mãe, Dorothy, carregava no peito uma história de sobrevivência. Seus pais haviam fugido da violência cruel em Minsk anos antes, chegando à América com os bolsos vazios e o coração cheio de esperança. Foi no Brooklyn que esses dois mundos se cruzaram, e desse encontro nasceu um garoto que carregava 2 almas, mesmo sem entender nenhuma delas direito. Mais tarde, já com os cabelos grisalhos, Ford diria uma frase profunda e simples. Sentia-se irlandês como homem e judeu como ator. Mas, naquela época, ele era apenas um garotinho quieto. Ele cresceu em um lar modesto que, em tempos passados, havia conhecido dias de maior glória. Essa vida calma e silenciosa o seguiu até Park Ridge, um subúrbio pacato onde o tempo parecia não passar. As ruas eram limpas, as famílias eram tradicionais, e Ford se misturava tanto ao cenário que as pessoas mal notavam sua presença. Ele fugia dos esportes e do barulho. Preferia passar horas construindo pequenas estradas de ferro de brinquedo, perdendo-se nos mínimos detalhes, enquanto o mundo lá fora girava apressado. Aos 11 anos, entrou para os escoteiros e, devagarzinho, algo dentro dele começou a mudar. Aprendeu a ter disciplina, a cultivar a paciência e a liderar, conquistando honrarias altas após anos de suor. Nos acampamentos, ele até aprendeu a lidar com cobras e répteis, uma ironia do destino, que faria o mundo inteiro sorrir muitos anos depois, em um papel de chapéu e chicote que ninguém poderia prever. Ainda assim, não havia brilho de estrela nele. Era só mais um garoto comum em uma cidade onde nada acontecia. A vida dá seus sinais nos momentos mais banais. No ensino médio, Ford entrou para a rádio da escola, quase por um acidente do destino. No começo, ele era apenas o garoto dos bastidores. Consertava os fios, arrumava os equipamentos e ficava escondido nas sombras. Mas um dia, colocaram um microfone em sua mão. Em dezembro de 1959, ele se tornou a primeira voz estudantil na nova estação da escola,
narrando uma partida de basquete. Enquanto uma pequena multidão ouvia, sua voz soava calma, firme e grave, escondendo o coração que batia descompassado e inseguro em seu peito. Ninguém gravou aquele momento. Ninguém achou que fosse histórico. Mas, por um breve instante, o menino silencioso finalmente foi ouvido. Depois da escola, ele foi levado pela correnteza até a faculdade, sem nenhum mapa nas mãos. No Ripon College, estudou filosofia, entrou para uma fraternidade e passou anos andando em círculos, sem direção. Suas notas eram ruins, a alma estava perdida, e ele apenas assistia à areia do tempo escorrendo pelos dedos. Foi então que, quase no fim da linha, o inesperado bateu à porta. Ele se matriculou em uma aula de teatro, não por amor à arte, mas por puro desespero. Ele queria enfrentar o terror paralisante de falar em público. Aquela simples escolha foi a faísca. Ao pisar em um palco pela primeira vez, em uma pequena peça escolar, o medo começou a derreter. Não foi uma atuação perfeita, não foi algo planejado, mas foi profundamente real. Dias antes da tão sonhada formatura, ele foi expulso da faculdade por plágio, saindo pela porta dos fundos, sem um diploma nas mãos. Mas não importava mais. Ele havia encontrado algo muito mais valioso que um pedaço de papel. Juntou suas poucas coisas, entrou no carro e dirigiu em direção a Los Angeles, perseguindo um futuro que seus olhos ainda não conseguiam enxergar direito. O começo na Califórnia foi duro como pedra. Ele conseguiu assinar um contrato com a Columbia Pictures. Achou que era a chave que abriria todas as portas, mas, em vez disso, ouviu que não era bom o suficiente. A crueldade de Hollywood não poupa ninguém. Um executivo olhou bem no fundo dos seus olhos e disse que ele não tinha material para ser estrela. Outro figurão foi além e o chamou de inútil. Seu primeiro papel foi tão pequeno que beirava a invisibilidade. Um simples carregador de malas de hotel, sem nome nos créditos finais e com um pagamento de miséria. Aquelas palavras duras feriram seu orgulho. Doeram na alma. Mas, ao mesmo tempo, acenderam uma teimosia silenciosa dentro dele. Ele foi para a televisão, aceitando as migalhas que apareciam. Séries nasciam e morriam, e seus personagens evaporavam com elas. Nada durava. Nenhuma semente brotava daquela terra seca. Mesmo quando conseguiu um pequeno espaço em um filme dirigido por aquele mesmo jovem cineasta chamado George Lucas, o dinheiro era curto e o amanhã continuava sendo um mistério assustador. Quando a casa dos 30 anos bateu à sua porta, a realidade cobrou a conta. Ele agora tinha uma esposa, Mary Marquardt, e 2 meninos pequenos que dependiam dele. O sonho da atuação não colocava comida na mesa. Foi então que ele pegou nas ferramentas e aprendeu sozinho a arte da carpintaria. A madeira não o julgava. A madeira não o chamava de inútil. Lentamente, serrar e pregar se tornou sua verdadeira profissão. Ele construiu armários, reformou casas e, pela primeira vez em anos, sentiu o peso honesto do dinheiro constante no bolso. Atuar virou apenas um bico, um sonho distante que ele visitava de vez em quando. Durante esses anos, Harrison Ford era um homem cortado ao meio. De dia, sob o sol quente, o som do martelo ditava o ritmo de sua vida. De vez em quando, e apenas de vez em quando, ele pisava em um set de filmagens. Em quase 10 anos, ele apareceu em apenas um punhado de filmes. Ainda assim, bem lá no fundo da alma, o carpinteiro se recusava a abandonar a estrela que ainda dormia. Ele continuou caminhando na corda bamba, com um pé em cada mundo. Nunca se entregava por inteiro à atuação, mas também não tinha coragem de abandonar os martelos e os pregos. Enquanto o suor escorria na madeira durante o dia, a vida em casa começava a rachar. Seu primeiro casamento, que havia nascido cheio de esperança e juventude, foi se desfazendo aos poucos, como um nó mal dado. Mais tarde, com a sabedoria que só a idade traz, ele admitiria que os dois eram jovens demais.
despreparados demais para aguentar o peso do mundo. A pressão quebrou a relação, e a vida que ele havia construído com tanto sacrifício precisou ser reerguida do zero. Os anos não perdoavam. Passavam frios, rápidos e indiferentes. Ao olhar para trás, Ford falaria desse período com uma honestidade brutal. Ele nunca foi, e nunca seria, um sucesso da noite para o dia. Foram quase 15 anos mastigando a rejeição e lutando apenas para sobreviver, assistindo calado aos outros alcançarem a glória enquanto ele continuava escondido nas sombras. Não havia luz no fim do túnel, nenhum sinal de que o vento iria virar a seu favor, até que o destino soprou uma brisa quase imperceptível. Em 1972, apareceu a chance de um papel pequeno no filme Loucuras de Verão, American Graffiti, dirigido por aquele mesmo jovem batalhador, George Lucas. Mas até para aceitar isso, Ford hesitou. O motivo? O cachê de ator era menor do que o dinheiro que ele ganhava cortando lenha e fazendo móveis. Com a frieza de um pai de família, ele bateu o pé e exigiu um pequeno aumento, só o suficiente para igualar o seu salário de carpinteiro. Lá foi ele para o set. Atuava quando mandavam, e nos intervalos, ainda ajudava a construir os cenários nos fundos. O papel era minúsculo, mas algo em sua presença magnética grudou na tela. Não era nada escandaloso, mas estava lá. E mais importante, aquela presença silenciosa e imponente ficou gravada na memória de George Lucas. Anos depois, quando Lucas começou a procurar o elenco para uma nova aventura espacial, ele fugiu de Ford. Ele não queria rostos que já conhecia, queria gente nova, sangue fresco na tela. Mas a sorte, com seu senso de humor peculiar, mexeu os pauzinhos. Ford estava por perto, trabalhando no mesmo estúdio. Seu serviço? Instalar uma porta de madeira bem na hora e no lugar onde os testes de elenco estavam acontecendo. Ele não estava ali em busca de fama, só queria terminar o serviço e receber sua diária. Mas, no improviso, pediram que ele lesse algumas falas com os atores que estavam sendo testados. Quando ele abriu a boca, a mágica aconteceu. A entrega era natural, sem esforço, crua e real. Depois de testar centenas de rapazes, Lucas teve que engolir o orgulho. Não dava para ignorar o carpinteiro. Harrison Ford se tornou Han Solo, e a história do cinema mudou para sempre. Ainda assim, a paz passou longe daquele set de filmagem. A relação de trabalho entre a estrela e o criador era um barril de pólvora. Ford era um homem prático. Acreditava que as falas precisavam soar como gente de verdade conversando. Lucas, por outro lado, queria controle absoluto sobre cada vírgula. A tensão era tanta que, certa vez, Ford olhou bem na cara do diretor e disparou, sem meias palavras, que o diálogo de ficção científica ficava lindo no papel. Mas era impossível de falar em voz alta sem soar ridículo. Ele pegava o roteiro, riscava falas, ajustava as palavras e confiava apenas na própria intuição. E foi assim que nasceu um dos momentos mais inesquecíveis da saga. Quando a princesa Leia finalmente confessou seu amor a Han Solo, o roteiro mandava ele responder com um clichê apaixonado. Mas Ford sentiu que aquilo não combinava com o malandro espacial. Depois de pensar um pouco, ele simplesmente olhou para ela e respondeu a declaração de amor com apenas 2 palavras. Eu sei. Não estava planejado. Não estava escrito. Mas ficou. Lucas quase infartou de preocupação, morrendo de medo de que o público fosse rir ou achar a cena ruim, quebrando a emoção do momento. Eles até testaram as 2 versões. Mas, no fim das contas, a plateia foi à loucura com a resposta inesperada. Aquela pequena desobediência se transformou na fala mais icônica de uma geração. Mas o teimoso carpinteiro queria ir além. Entre junho e dezembro de 1981, durante as primeiras reuniões de roteiro para o filme O Retorno de Jedi, Harrison Ford martelava uma ideia fixa.
Han Solo precisava morrer. Para ele, o contrabandista egoísta já havia completado sua jornada ao se tornar um herói, pronto para dar a vida pelos amigos. Depois que Han foi congelado em carbonita, no final de O Império Contra-Ataca, 1980, Ford sentia que trazê-lo de volta só para deixá-lo são e salvo no final enfraqueceria a história. Ele queria um sacrifício heróico. Queria que o filme tivesse um peso real, que o público sentisse o gosto do perigo na batalha final de 1983. Em uma entrevista muito tempo depois, em 2020, ele explicou que Han não tinha laços familiares que o prendessem e que a utilidade do personagem já havia chegado ao fim. Não era só para chocar a plateia, ele queria que a história tivesse alma. Lawrence Kasdan, o roteirista que ajudou a dar vida à saga, abraçou a ideia de Ford imediatamente. Nas reuniões tensas de julho de 1981, com George Lucas e os produtores, Kasdan apoiou o ator com unhas e dentes. Ele até sugeriu que o herói morresse logo no início do filme, depois do resgate no Palácio de Jabba. Ele sabia que perder alguém importante faria o público engolir seco e duvidar se o resto da turma realmente sobreviveria. Mas George Lucas enxergava o mundo com outras lentes. Em 1981, ele rejeitou o luto e manteve o contrabandista vivo. Parte dessa decisão era pela visão otimista que Lucas tinha para o encerramento da história. A outra parte? Dinheiro puro e simples. O poder comercial de Han Solo era um leviatã incontrolável. Anos depois, o produtor Gary Kurtz revelaria que Lucas até chegou a imaginar a morte do herói. Mas quando o retorno de Jedi começou a tomar forma, a venda de produtos tinha se tornado uma máquina poderosa demais. Os brinquedos vendiam como água no deserto desde o primeiro filme de 1977. Han Solo era um dos rostos que mantinham as engrenagens daquela mina de ouro girando. E como o próprio Harrison Ford brincaria em 2015 com seu humor rústico e afiado no programa de Conan O'Brien, não há futuro nenhum em vender bonecos de um Han Solo morto. Lucas tinha em mente um final agridoce, mas que ainda assim trouxesse um fio de esperança. Ele imaginava a princesa Leia liderando os rebeldes para a vitória, enquanto Luke Skywalker partia pelo horizonte como um cowboy solitário de um velho filme de faroeste. Em dezembro de 1981, o roteiro foi trancado a 7 chaves. Han Solo sobreviveria. Mas aquela ideia de um fim digno nunca abandonou o coração do carpinteiro. As décadas se passaram até que, em 30 de outubro de 2012, a engrenagem do destino girou novamente. A Disney comprou a Lucasfilm e anunciou ao mundo que uma nova trilogia estava a caminho. Para Harrison Ford, essa era a chance pela qual ele esperava desde 1983. Ele concordou em vestir a velha jaqueta de couro e voltar para O Despertar da Força, lançado em 18 de dezembro de 2015, com uma única, inegociável e sombria condição. Han Solo precisava morrer. J.J. Abrams e o velho parceiro Lawrence Kasdan sentaram juntos e, em um ritmo frenético de 6 semanas, até janeiro de 2014, escreveram o roteiro. Desta vez, a morte não seria riscada do papel. Kasdan ajudou a convencer Abrams de que essa era a única escolha certa. O argumento era forte. Mesmo 30 anos depois, Han ainda era um homem imprudente, com arestas por aparar. Matá-lo naquele momento daria ao personagem o peso dramático que Ford sempre implorou para que ele tivesse. Mais tarde, o próprio Ford chamaria esse peso de gravitas, uma dignidade profunda. Foi assim que na base Starkiller, durante as filmagens de abril de 2015, Han caminhou por uma ponte suspensa para confrontar seu filho, Ben Solo, agora consumido pelas trevas sob o nome de Kylo Ren. E ali, ele encontrou o seu fim.
Após 32 anos de insistência, Harrison Ford conseguiu o desfecho que acreditava ser o correto desde o princípio. Durante as sessões de escrita em Santa Mônica, no outono de 2014, Kasdan e Abrams garantiram que a morte não fosse apenas um choque vazio, mas sim um apelo e um sacrifício. Han não morreu em meio a uma explosão, tentando salvar o mundo ou resgatar Luke e Leia. Han morreu tentando alcançar o próprio filho. Essa escolha transformou o velho malandro galáctico em algo muito mais doloroso e profundamente humano. Um pai que deu um passo à frente, rumo ao abismo, sabendo perfeitamente que poderia não voltar. Quando o filme chegou aos cinemas, exatamente 32 anos depois do lançamento de O Retorno de Jedi, em 25 de maio de 1983, a franquia finalmente fez o que precisava ser feito. Ela permitiu que o público sentisse a dor real de perder alguém que amava. Enquanto Han Solo era a alma de Ford nas estrelas, aqui na Terra ele moldava outro ícone inesquecível. E, curiosamente, um dos momentos mais famosos de Os Caçadores da Arca Perdida também nasceu do puro improviso e de um mal-estar estomacal. Em junho de 1980, as filmagens aconteciam nas areias escaldantes da Tunísia. Após meses suportando o calor implacável do deserto, comendo mal e trabalhando até a exaustão, Ford foi derrubado por um caso brutal de disenteria. A equipe inteira estava esgotada, operando pela metade. O roteiro exigia uma cena complexa no meio de um mercado local. Uma longa e coreografada luta de espadas entre Indiana Jones e um perigoso assassino. Gravar aquilo levaria dias e tomaria várias páginas do cronograma. Pálido e exausto, Ford olhou para o diretor Steven Spielberg e fez uma pergunta que transbordava simplicidade e cansaço. Por que não simplesmente atiramos nele? Spielberg, percebendo a genialidade prática da ideia, concordou na mesma hora. O duelo gigante foi jogado no lixo. As câmeras rodaram. Ford sacou seu revólver com o peso da preguiça heróica e Indiana Jones encerrou a ameaça com um único tiro. O que era para ser apenas uma forma de acabar o dia mais cedo, se tornou a cena mais repetida, copiada e amada de toda a franquia. O que pouca gente sabe é que o Homem do Chapéu e Chicote quase não teve o rosto de Harrison Ford. George Lucas, mais uma vez, era contra a ideia. Em 1980, Ford havia acabado de se tornar um astro global com O Império Contra-Ataca, e Lucas morria de medo de que o público associasse tudo à mesma imagem. Ele não queria que parecesse que estava reciclando o mesmo ator sempre que precisava de um herói. Ele queria sangue novo, mas Spielberg pensava diferente. Ele sabia do que o carpinteiro era capaz e bateu o pé, insistindo que Ford era a única alma que caberia perfeitamente naquele papel. Spielberg empurrou a ideia até que Lucas, vencido pelo cansaço, cedeu. Até o final de 1980, o roteiro chegou às mãos de Ford. Ele leu tudo de uma vez só, sem levantar da cadeira, e assinou um contrato para 3 filmes que prenderia sua imagem ao arqueólogo para sempre. Mas a coroa quase foi parar na cabeça de outro rei. Antes de Ford assumir, Tom Selleck chegou muito, muito perto de pegar o papel. O teste de câmera de Selleck, contracenando com Sean Young no papel de Marion, deixou os executivos da Paramount maravilhados em 1980. Ele tinha o charme, a postura e a malandragem que o personagem exigia. A oferta oficial foi colocada na mesa. E então, a televisão interveio. A emissora CBS já havia engatilhado a produção da série Magnum, P. Imhoff, e se recusou terminantemente a liberar Selleck de seu contrato. De mãos atadas, Selleck teve que dizer não. Esse simples conflito de agendas enviou os diretores de volta para Ford, que até então ainda estava receoso de se amarrar a outra trilogia gigante além de Star Wars.
Selleck, mais tarde, confessaria que essa foi a maior decepção de sua vida. Mas aquela decisão corporativa entregou nas mãos de Ford a sua segunda maior franquia, mudando para sempre o desenho da cultura pop dos anos 1980. Quando Ford finalmente aceitou o chapéu, ele não o fez pela metade. Ele mergulhou no personagem com a fúria de quem constrói uma casa com as próprias mãos. Em Os Caçadores da Arca Perdida, ele insistiu em fazer o maior número possível de acrobacias sem usar dublês, mesmo com Spielberg morrendo de medo nos bastidores. A prova de fogo foi a icônica perseguição no Cairo, filmada em 1980, onde Indiana Jones é arrastado por baixo de um caminhão em movimento. Ford fez a cena. Apanhou da poeira, esmagou as próprias costelas e ficou dolorido por dias a fio. Mas aquele impacto violento no corpo do ator deu à cena uma realidade áspera, um desespero cru que o público conseguia sentir na própria pele, do lado de cada tela. E ele não parou por aí. A famosa cena de abertura, onde ele corre pela vida fugindo de uma pedra gigante de mentira, também foi feita por ele, repetidas vezes, beirando lesões graves a cada tomada. Foi essa vontade obstinada de absorver o castigo físico que deu a Indiana Jones o seu feitiço especial. Ele não parecia uma daquelas máquinas de ação de Hollywood, intocáveis e plásticas. Ele respirava com dificuldade. Ele sangrava. Ele sentia dor. Ele era vulnerável. E, acima de tudo, ele era real. E é exatamente por isso que o mundo o amou. Aquela mesma teimosia rústica, a teimosia de um homem acostumado a bater o prego até ele entrar na madeira, apareceu novamente no set de Blade Runner, o caçador de androides. Mas desta vez, essa mesma força de vontade o levou a um dos embates mais duros e exaustivos de toda a sua carreira. De acordo com Kate Haber, executiva da produção, Harrison Ford e o diretor Ridley Scott começaram a bater de frente logo nos primeiros dias de gravação, em 1981. Ford vinha de um ambiente onde atores e diretores suavam juntos, como acontecia com Spielberg e Lucas. Por isso, ele detestou a frieza de Ridley Scott. O diretor britânico preferia ficar trancado em uma cabine, com os olhos grudados na lente da câmera, obcecado por cada sombra e cada enquadramento. Ford, lá embaixo no set, sentia-se abandonado, como se fosse obrigado a atuar para o maquinário, e não como um ser humano sendo guiado por outro. No terceiro dia, o silêncio pesado já havia se instalado. Os dois mal trocavam palavras, e então o castigo veio do céu. A produção se arrastou por 50 noites seguidas de uma chuva artificial gelada e implacável nos estúdios da Warner Brothers. A água lavava o cenário, mas não limpava a tensão. Em 2006, em uma entrevista à BBC, Scott não teve papas na língua e chamou Ford de sua maior dor de cabeça. Parte dessa dor de cabeça acontecia porque Ford havia mergulhado fundo no livro de Philip K. Dick e estava pronto para brigar com unhas e dentes pela alma do filme. A grande guerra entre os dois era sobre quem, afinal, era Rick Deckard. Antes das câmeras rodarem, Ford e Scott tinham um acordo não dito. Deckard era humano. Ford construiu sua atuação em cima disso, entregando um olhar de cansaço, de dúvida e de uma moralidade machucada que fazia o público se agarrar a ele. Mas pelas costas do ator, Scott começou a empurrar o filme para outro lado, inserindo pistas, como o famoso sonho com o unicórnio, que sugeriam que o caçador talvez fosse, ele mesmo, um robô replicante. Ford se sentiu traído. Aquilo mudava todo o sentido do suor que ele havia deixado no set. Até mesmo o vilão do filme, o ator Rutger Hauer, odiou a ideia, sentindo que isso destruía a tensão entre o homem e a máquina. O público dos testes de exibição em 1982 saiu das salas de cinema coçando a cabeça, confuso. Scott, com o passar dos anos,
Bateu o pé dizendo que Deckard era um robô, enquanto Ford lutou contra essa ideia por décadas. Apenas em 2023, com o peso do tempo nas costas, Ford admitiu algo mais profundo. Ele sabia que a teoria do robô estava lá nas sombras do roteiro, mas ele lutou contra ela porque Deckard precisava, desesperadamente, viver na ilusão de que era humano. Essa frustração de Ford gerou outro momento folclórico. Após os testes desastrosos de 1982, o estúdio entrou em pânico e exigiu que uma narração fosse gravada para mastigar a história para o público. Ford odiou a ordem. Odiou as palavras que escreveram para ele. Como ele mesmo diria mais tarde, ele não teve escolha. Foi obrigado a ler. Então, ele usou a arma que tinha, a sabotagem. Gravou as falas com uma voz arrastada, monótona e sem vida, rezando para que ficasse tão ruim que os executivos jogassem a fita no lixo. Mas eles não jogaram. A narração sem alma foi parar nos cinemas. Foi preciso esperar até 1992 e depois 2007 para que o corte final do diretor arrancasse aquela voz do filme. O tempo provou que o instinto do carpinteiro estava certo e o pânico do estúdio estava errado. Mas, longe das telas de cinema, a vida de Harrison Ford também enfrentava suas próprias tempestades, muito mais reais do que a chuva cenográfica de Blade Runner. A imagem do homem quieto e reservado escondia turbulências profundas. Em 18 de junho de 1964, quando tinha apenas 22 anos, ele se casou com Mary Marquardt. Foi ela quem segurou as pontas da casa durante os anos de fome e fracasso, quando ele ainda acreditava que poderia ser ator e precisava do pó de serra para comprar o pão. Juntos, criaram 2 meninos, Benjamin, nascido em 1966, e Willard, em 1969. No entanto, quando a fama bateu à porta, ela não veio sozinha. Durante as filmagens de Star Wars em Londres, no ano de 1976, logo após a festa de aniversário de George Lucas, Ford começou um caso secreto de 3 meses com sua colega de elenco, uma garota de 19 anos chamada Carrie Fisher, a princesa Leia e o contrabandista. Em seu livro de memórias lançado em 2016, The Princess Diarist, Carrie abriu o baú e descreveu o romance como algo incrivelmente intenso. Ford, fiel à sua natureza de rocha, nunca disse uma única palavra em público sobre o assunto. Mas o peso daquele caso se misturou à dor que já rondava o fim do seu casamento. Ele e Mary assinaram o divórcio em 1979, após 15 anos de estrada juntos. Carrie Fisher sempre jurou que não foi o motivo da separação, mas aquela paixão em Londres se tornou um dos primeiros grandes segredos cravados na ascensão meteórica do astro. Muitos anos depois, a vida de Harrison Ford não foi abalada por fofocas ou brigas de estúdio, mas pela dura e fria gravidade. No dia 5 de março de 2015, exatamente às 14h22, o ator, então com 72 anos, decolou do aeroporto de Santa Mônica no comando de seu amado Ryan PT-22 Recruit, um pequeno avião de colecionador. A paz durou pouco. Assim que atingiu cerca de 900 metros de altura, o velho motor do avião simplesmente morreu. O silêncio no ar foi ensurdecedor. Ele chamou a torre de controle e tentou voltar, mas não tinha altitude suficiente para alcançar a pista. Nos segundos que separavam a vida da morte, o herói do cinema precisou agir de verdade. Ele manobrou a aeronave em queda livre, desviando dezenas de casas cheias de famílias, e forçou um pouso de emergência no campo de golfe de Penn-Mar, em Venice, na Califórnia. O avião raspou em uma árvore perto do 8º buraco e caiu a cerca de 250 metros da pista. As asas, a fuselagem e a cauda
viraram ferro retorcido. Foram os próprios jogadores de golfe que correram pelo gramado e arrancaram o homem dos destroços. O preço pago à morte foi alto. Ele quebrou a pelvis, o tornozelo, o braço e sofreu cortes tão fundos na cabeça que precisaram de 14 pontos, além de outras lesões graves. Os médicos que o atenderam não pouparam palavras e afirmaram que, ao desviar das casas no último segundo, Ford havia sido um herói de verdade. A atriz Calista Flockhart correu para o hospital com o coração na boca. Após uma semana de internação, o velho carpinteiro voltou para casa, juntando os próprios cacos lentamente. O impacto foi brutal, mas não o suficiente para quebrar seu espírito. Em pouco tempo, ele estaria de volta aos céus. Mas entre esses acidentes de percurso, os destroços do passado e a glória de Hollywood, ainda haveria outro grande capítulo amoroso a ser escrito em sua vida. O amor, assim como a madeira que Harrison Ford tanto conhecia, também pode rachar com o tempo se for exposto a muita pressão. Em 14 de março de 1983, o carpinteiro que havia conquistado a galáxia subiu ao altar mais uma vez. A noiva era Melissa Mathison, uma mulher brilhante que ele havia conhecido anos antes, em 1979, no meio do caos e da selva, nas gravações de Apocalipse Now. Melissa não era apenas uma sombra ao lado de um astro de cinema. Ela era uma força da natureza por mérito próprio. A mente brilhante que escreveu o roteiro do clássico E.T. o Extraterrestre. Juntos, eles trouxeram 2 filhos ao mundo. Malcolm, em 1988, e Grace, em 1990. Para escapar dos holofotes e da loucura de Hollywood, eles construíram uma vida quieta e isolada em um rancho no estado de Wyoming. Ali, no meio do nada, rodeados por cavalos e montanhas, Ford parecia ter encontrado a paz que tanto buscava. Mas na virada para o ano 2000, o verniz daquele relacionamento perfeito começou a descascar. O casamento ruiu. Após 17 anos caminhando lado a lado, eles se separaram. Como não havia um acordo pré-nupcial, o divórcio se transformou em uma longa, dolorosa e amarga batalha nos tribunais. Quando Sebald, o martelo do juiz, finalmente bateu em agosto de 2004, o veredito fez história em Hollywood. Ford teve que pagar cerca de 85 milhões de dólares. Melissa ainda manteve o direito de receber futuros royalties de filmes gigantescos gravados durante os anos em que estiveram casados, como Indiana Jones e O Fugitivo. Foi um fim triste, caro e doloroso para o que um dia pareceu ser o relacionamento mais inabalável da indústria. Mas a vida, com sua velha mania de recomeçar, colocou Calista Flockhart no caminho dele. O calendário marcava 19 de janeiro de 2002, a noite de gala do Globo de Ouro. Ford já tinha 60 anos e Calista, 37. O abismo de idade entre os dois chamou a atenção dos paparazzi imediatamente. Mas o momento não poderia ser mais delicado. O divórcio milionário de Ford com Melissa ainda não havia sido finalizado no papel. O mundo fofocou, as revistas especularam, mas o sentimento que nasceu ali ignorou todo o ruído de fundo. Calista havia acabado de adotar um menino, Liam, em 2001, e Ford abraçou o papel de pai na vida daquela criança com a força de um homem que sabia o que realmente importava. O relacionamento, contra todas as apostas dos fofoqueiros de plantão, fincou raízes profundas. Em 2009, no Dia dos Namorados, durante uma viagem em família, ele fez o pedido. Eles se casaram no dia 26 de junho de 2010, em um tribunal simples em Santa Fé, no Novo México, e fugiram para o Brasil para celebrar a lua de mel bem longe dos flashes. Ao longo dos anos, eles construíram juntos uma rotina de silêncio e parceria. Foi Calista quem segurou a mão dele,
e não saiu do seu lado durante a assustadora recuperação daquele acidente de avião em 2015. Em uma indústria onde os amores evaporam da noite para o dia, a história dos dois continuou firme e forte. Corta para o dia 1º de março de 2026, a noite do prêmio SAG-AFTRA, onde a elite do cinema estava reunida. No palco, o ator Woody Harrelson pegou o microfone para abrir as homenagens a Ford. Em vez de falar sobre números de bilheteria ou prêmios, Harrelson contou uma história minúscula, rústica e profundamente humana. Ele revelou que a verdadeira amizade entre os dois não começou em um set glamouroso, mas na calçada. Harrelson viu Harrison Ford entrando em um restaurante de sushi na San Vicente Boulevard, em Los Angeles, e, como um fã deslumbrado, o seguiu para dentro. Ford não apenas o cumprimentou, mas o convidou para almoçar junto. Naquele dia, dividindo comida crua e conversas francas, nasceu uma grande conexão. Brincando, Harrelson disse que tinha feito da amizade com Ford a missão de sua vida. E ali do palco do Shrine Auditorium, olhou para o velho amigo e o chamou de um homem da renascença. Alguém que pilota aviões, constrói casas com as próprias mãos e ainda atua de um jeito que ninguém mais neste mundo consegue. Mas a mesma cerimônia guardava uma surpresa que ninguém viu chegar. Quando o carpinteiro de 83 anos finalmente subiu ao palco para discursar, ele fez algo que paralisou a plateia. Ele olhou diretamente para o passado e agradeceu a George Lucas. Nenhuma conquista nesta vida é feita de forma solitária, disse Ford. Ele falou o nome de George Lucas e Steven Spielberg, com a voz embargada e cheia de peso. Para os velhos fãs, aquele momento foi um soco no estômago. Durante décadas, Ford parecia frustrado com Lucas. Ele passou a vida inteira brigando contra a sombra de Star Wars e a complexidade que aquela galáxia muito distante trouxe para sua carreira. Porém, ali no palco em 2026, com os cabelos totalmente brancos e a sabedoria do fim do dia, ele não olhou para trás com raiva. Ele enxergou seu passado através das lentes puras da gratidão. Ele confessou ao mundo que apanhou da vida por cerca de 15 anos. Contou das madrugadas passadas entre o cheiro da poeira da carpintaria e o amargo gosto das rejeições em pequenos papéis na TV. Ele fez questão de martelar na cabeça das pessoas que nunca foi um sucesso da noite para o dia. Em 1972, ele estava tão falido, tão desesperado, que quase pendurou as ferramentas e desistiu de atuar para sempre. Quando Lucas finalmente o colocou em Loucuras de Verão, 1973, ele entregou Han Solo, 1977. Ford já havia passado quase metade de sua vida adulta esmurrando uma porta que parecia trancada por dentro. Naquele palco glorioso, o peso caiu de seus ombros. Han Solo e Star Wars já não soavam como um fardo incômodo, mas sim como a curva na estrada que salvou sua vida. Ele não estava discursando como uma estrela arrogante que olha para as origens humildes com pena. Ele estava falando como um homem que lembrava perfeitamente o cheiro da lama, o gosto do fracasso e de quão perto chegou de desaparecer na escuridão. E, antes de descer do palco, Ford provou sua verdadeira grandeza ao iluminar os heróis que não têm seus nomes nos pôsteres de cinema. Ao lado de Lucas e Spielberg, ele fez questão de agradecer ao diretor de elenco Fred Roos e à sua antiga empresária, Patricia McQueenie. Foi o silencioso Fred Roos quem continuou insistindo e empurrando o nome de Ford para George Lucas nos anos 70, mesmo quando o diretor duvidava que devesse usá-lo de novo. E foi Patricia McQueenie quem não soltou a mão do ator quando o dinheiro secou. Foi ela quem o manteve no jogo, lutando por testes, durante os anos cruéis em que o mais fácil seria Ford abraçar a marcenaria de vez e dar as costas para Hollywood. Ao falar o nome dessas duas pessoas na frente do mundo inteiro, Harrison Ford
transformou aquele discurso de premiação em algo muito maior do que uma festa para o próprio ego. Ele deixou uma lição dura, bela e rústica para a eternidade. Ninguém constrói um império sozinho. Em toda grande jornada de sucesso, há sempre alguém nos bastidores segurando as cordas e acreditando no seu brilho, muito antes do resto do mundo notar que você existe, que você existe, que você existe, que você existe.